Espero com esse vídeo esclarecer 7 questões que resultaram do vídeo intitulado Missão Cumprida e Outra em Andamento. Antes de tudo, agradeço muito a todos que respeitaram a decisão que eu informei naquele vídeo e que, como eu expliquei, não se trata de uma decisão minha, mas trata-se de uma obediência a um direcionamento do Senhor, não apenas para a minha vida, mas também para a minha família. Então, após um processo de transição, eu gravei aquele vídeo e não foi nada fácil para mim, como também sei que não está sendo nada fácil para aqueles que amam não apenas a mim, mas a minha família, e que estão preocupados, né? Alguns até pensando que nós não estejamos bem. Nós estamos bem, nós estamos muito bem. Eu expliquei no vídeo anterior acerca dessa situação. E eu espero que você tenha assistido. O título é Missão Cumprida e Outra em Andamento, onde comuniquei o meu desligamento do Ministério Igreja Bíblica Cristã, o que não significa eu estar desligado de Cristo, tá? Só que algumas pessoas não compreendem isto, né? E eu respeito, tá? Eu reconheço que demora para se digerir esse tipo de situação. Mas com meditação no Novo Testamento e oração, então eu tenho certeza que isto pode ser bem assimilado. Bem, vamos lá então. Quais são estas 7 questões que eu quero esclarecer aqui e que resultaram do vídeo Missão Cumprida e Outra em Andamento? Primeira delas, eu vou ler já as 7 perguntas, porque assim você decide logo se vai ou não assistir esse vídeo, tá? Então vamos a elas. Primeira, como confiar que a Igreja Bíblica Cristã continuará sendo bíblica após a sua saída? Segunda pergunta, o projeto Quero Congregar acabou ou ele vai continuar? Terceira, haverá novas congregações formadas pelo projeto Quero Congregar ou não haverá mais? Será diferente? Quarta pergunta, e como ficaram as congregações que estavam em fase de formação pelo projeto Quero Congregar? Quinta pergunta, os irmãos da Igreja Bíblica Cristã não lhe verão mais? Sexta, você premeditou, planejou tudo isso? E sétima, que é até a mais engraçada, você se desviou? Inclusive, essa sétima pergunta ela não me foi feita de uma forma direta, mas nas entrelinhas, né? Inclusive, eu recebi alguns áudios até de irmãos chorando, como se eu estivesse desviado, como se eu não estivesse mais em Cristo. E é por isso que a live do discipulado, aliás, eu poderia colocar uma 8ª pergunta aqui, o discipulado acabou? Não, o discipulado não acabou. Pretendo continuar gravando as lives toda terça-feira, às 20 horas, no canal A Deus Toda a Glória. Então, nesta terça-feira agora, às 20 horas, dia 5 de novembro, se não me engano, terça-feira, às 20 horas, o discipulado terá por tema Em Cristo, com ou sem cristianismo. Esse é o título da live, Em Cristo, com ou sem cristianismo, onde eu pretendo explicar que é possível nós estarmos em Cristo, permanecermos em Cristo, ou seja, permanecermos unidos a Cristo, continuarmos dando bom fruto, como ramo ligado à videira verdadeira, que é o que nos revela o Senhor em João capítulo 15, é possível estarmos em Cristo e permanecermos em Cristo, mesmo se nós não estivermos dentro de um modelo que é aquele arquétipo do cristianismo, aquele modelo de templo e tudo mais. Eu não vou aqui entrar nisso, mas
sobre isto que eu vou falar, tá? Na terça-feira. E o modo como Deus me ensinou isso também, tá? Então hoje eu tenho um respeito muito maior do que antes por aqueles que não estão em alguma denominação evangélica, mas que dizem não estar desviados, e eu acredito, hoje eu sei que é possível, por experiência própria. Mas como se manter assim? Porque é muito arriscado, é muito perigoso, não é para todos, eu posso já adiantar, tá? Não é para todos. Existem irmãos em Cristo que necessitam, tá? E não estou com isso diminuindo esses irmãos, não. Simplesmente é assim que eles se sentem bem, assim como participando de uma denominação evangélica, de uma instituição religiosa cristã, tá? E eu respeito isso. E eu mesmo fiz parte disso durante tanto tempo. Desliguei-me agora há poucos dias do Ministério Igreja Bíblica Cristã. Mas eu compreendo que há uma necessidade, né, daqueles que estão nesse ministério de continuarem nele. Por favor, tá? Se alguém quiser imitar o que eu estou fazendo, poderá se dar muito mal. Porque a decisão que tomei foi depois de muita oração e para confirmação de que, de fato, era essa a direção do Senhor na minha vida. Aliás, essa é uma das perguntas que eu vou responder. Se eu planejei, premeditei tudo isso. Mas eu não quero antecipar aqui as últimas perguntas, né? Responder as últimas perguntas. Vamos uma de cada vez. Na ordem que foi dita. Primeira, como confiar que a Igreja Bíblica Cristã continuará sendo bíblica após a sua saída? E a resposta é muito simples. Porque há um colegiado formado por 3 pastores muito competentes, que são, inclusive, os 3 irmãos que são pastores no Ministério Igreja Bíblica Cristã e que são os mais antigos neste ministério. Todos eles congregam na Igreja Bíblica Cristã há mais de 20 anos. Então, conhecem bem as características do ministério da Igreja Bíblica Cristã. E é precisamente esta a responsabilidade deles. Zelar ou continuar zelando, que era o que eu fazia. Esta era a minha responsabilidade junto à Igreja Bíblica Cristã. Zelar pelas características do ministério, que você encontra no site igrejabiblicacristã.org. Quando você clica no menu, você vai ver 3 categorias ali. A primeira delas é Conheça-nos. Visite todas essas páginas, Conheça-nos. Você pode até pular a página Igrejas, mas é até bom você clicar também, porque ali aparece as cidades do Brasil onde há uma congregação unida a este ministério Igreja Bíblica Cristã. E, queridos irmãos, eu aproveito aqui, né, já que eu estou falando sobre a página Igrejas no site igrejabiblicacristã.org, aproveito para dizer 2 coisas. Primeiramente, que eu não sou mais também, é claro, o responsável pelo site. Provavelmente ele vai passar por mudanças. Porém, dificilmente mudança de textos nas páginas da categoria Conheça-nos, onde você encontra ali sobre a proposta da Igreja Bíblica Cristã, sobre os princípios que fazem com que não apenas este ministério, mas qualquer outra igreja seja de fato uma igreja bíblica e cristã. Então há ali princípios bíblicos que precisam ser seguidos por todas as congregações unidas à Igreja Bíblica Cristã. Então você encontrará ali páginas assim. Agora, em relação então, estes 3 pastores, tá, que são os mais antigos, no Ministério Igreja Bíblica Cristã, eles têm como responsabilidade zelar por essas características. Então, por exemplo, na página proposta, está claramente dito ali que no nosso ministério não tem venda de coisa alguma no local de reuniões, ou em nome da igreja,
nós não vendemos nada, nem mesmo lanche depois do culto. Quando há lanche após as reuniões cristãs, é de graça, não é vendido e tem que ser de graça. Não há também no nosso ministério envolvimento de qualquer congregação unida à Igreja Bíblica Cristã, não há envolvimento com políticos, tá? Ou seja, não se fala de política nem na reunião cristã e nem no grupo do WhatsApp ou Telegram ou no Instagram da igreja ou Facebook, ou seja o que for, tá? Não tomamos partido político, não, eu falo tomamos, né, como se eu ainda estivesse nesse ministério. Mas, puxa, eu concordo com tudo que está lá. Tá? Tanto é que eu defendia estas características do ministério. E eu continuaria na Igreja Bíblica Cristã se o próprio Deus não tivesse me ordenado sair. E eu não tenho dúvida de que houve esse direcionamento do Senhor, de que a minha missão neste ministério, Igreja Bíblica Cristã, está cumprida. O que não significa que eu vá formar outro ministério, tá? Outra denominação evangélica. Nada disto, tá? A missão que o Senhor tem para mim agora, e posso também incluir minha família, né? Outro dia mesmo, um dos meus filhos comentou com a minha esposa que nós somos uma família diferente, porque somos uma família missionária. Então, o propósito que o Senhor tem para nós agora não é mais vinculado a uma denominação evangélica, mas é um desafio ainda maior, para que consigamos alcançar irmãos em Cristo que não querem ou não têm possibilidade de fazer parte de uma denominação evangélica, tá? Mas falando sobre a questão das igrejas, sabe, eu recebi uma mensagem onde o conteúdo dela dava a entender, não, era dito diretamente, né, que eu estaria sendo punido por Deus, né, e que eu tinha caído, né, que eu estava caído e que estava sendo punido por Deus. Ora, eu compreendo esse tipo de mensagem, sabem por quê? Porque aqueles que não têm bebido da água viva ou então não beberam o suficiente para que se transforme em vinho novo, ainda estão no odre velho. O odre velho não se rompeu, porque o que rompe o odre velho é o vinho novo. Então, há pessoas que confundem as coisas. Elas pensam que porque alguém não é mais o líder de um ministério, ou então tenha saído de uma denominação evangélica e não esteja em outra denominação evangélica, pensa que essa pessoa está desviada. Mas eu compreendo isso, tá? É uma pessoa que está no odre velho, tá? E a palavra diz claramente em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, quando o Senhor conta a parábola do vinho novo, que quando colocado em odre velho, rompe o odre velho, mas que o problema é que muitos não querem deixar o vinho velho, porque dizem que o vinho velho é excelente, né? E não querem beber do vinho novo. É aquele vinho velho da religiosidade, né? E acham que para ser de Cristo você tem que ter um rótulo de uma denominação cristã. Ou então você tem que ter um título, né? E que se você abre mão do título, então você estaria ou louco ou então desviado. E não é nenhuma coisa nem outra, tá? Muito pelo contrário. É preciso muita sobriedade e muita fé, muita coragem que vem de Deus para se fazer o que fiz. Mas eu recebi áudios, né, de irmãos até chorando, como se eu estivesse desviado. Olha, compreendo que não estão bebendo do vinho novo, então não estão compreendendo, né? Mas estão preocupados, e isso eu compreendo mais ainda, tá? Porque é um passo muito
perigoso, digamos assim, perigoso. Mas eu não temo o que estou fazendo, porque eu tenho certeza absoluta que é o Senhor que está dando esta orientação. Então, respondendo aqui a primeira pergunta, definitivamente, como confiar que a Igreja Bíblica Cristã continuará sendo bíblica após a sua saída? E a resposta é que esses 3 pastores, e vejam, são 3, né? Então há muito menos risco de alguém, de um deles, por exemplo, né, ter decisões autocráticas e consiga mudar o ministério. Não, são 3. E um estará policiando o outro. São 3 irmãos muito competentes, amigos meus, que eu tenho um amor muito grande por eles e pela família de cada um deles. Então, segunda pergunta aqui, aliás, eu quero também tranquilizar os pastores, né? Esses 3 irmãos que formam o colegiado, e a missão do colegiado é zelar pelas características da Igreja Bíblica Cristã, de modo que se algum pastor, por exemplo, é por isso que eu estava dando a ilustração, né? De modo que se algum pastor, por exemplo, colocar cantina na igreja, vendendo, né, lanche depois do culto, o que constrange irmãos mais pobres, né, que não podem comprar o lanche, se algum pastor vier a fazer isso, e isto chegar ao conhecimento destes 3 irmãos que formam um colegiado, então eles vão chamar esse pastor para esclarecimentos a respeito disso. Porque na página proposta está claro que isto não pode, como também não pode haver envolvimento com política. Então, se algum pastor, por exemplo, colocar no grupo da igreja que é para os irmãos irem para o comício de determinado político, por exemplo, ou é para eles votarem em determinado político, e um dos 3 pastores vier tomar conhecimento disto, ele vai chamar o pastor dessa congregação para uma reunião, para uma videoconferência com os 3 pastores. E se ele não se retratar, se não se arrepender, será desligado do ministério, ele junto com a congregação. E se a congregação quiser continuar ligada, unida à Igreja Bíblica Cristã? Escreva para o e-mail que está no site, o e-mail falecom@igrejabiblicacristã.org, e você continuará unido à Igreja Bíblica Cristã, que deverá então formar uma nova congregação naquela mesma cidade. Tá? Por quê? Porque cada igreja, congregação unida ao ministério Igreja Bíblica Cristã, evidentemente que está de acordo com a proposta do ministério, porque do contrário não estaria unida a este ministério. Mas se houver algum desacordo, como houve há poucos meses atrás, e eu tive que enviar um áudio, porque na época ainda era eu o responsável, e eu tive que enviar um áudio para o irmão que pastoreia a congregação, chamando a atenção dele. Ele prontamente se retratou, pediu desculpas, se retratou, né? Então, estes outros 3 pastores vão zelar por isto, tá? Então, fique tranquilo. Se você congrega em qualquer igreja bíblica cristã, claro, unida ao ministério que você encontra no site igrejabiblicacristã.org, então você pode ficar tranquilo, tá? Porque esses 3 irmãos que pastoreiam no ministério, eles têm por princípio zelar pelas características da Igreja Bíblica Cristã. E talvez você até os conheça pelo YouTube, né? Se você não os conhece pessoalmente, porque eles são responsáveis, cada um deles, por uma igreja em uma cidade diferente. Então, por exemplo, o pastor Robson Gazeta é responsável pela Igreja Bíblica Cristã em Iguaba Grande. E tem o canal da Igreja Bíblica Cristã de Iguaba Grande. Você encontra na página canais de vídeo do site igrejabiblicacristã.org. Você clicando ali, vai ter os links para todas as igrejas que estão ligadas ao ministério, aos canais do YouTube. E aí você clicando em Iguaba Grande, você vai conhecer ali o pastor Robson Gazeta pelas pregações dele. Se você clicar
na igreja de Maricá, também estado do Rio de Janeiro, você encontrará as pregações ali do pastor Wellington de Paula. E se você clicar, Maricá é pastor Alexandro Salles. E se você clicar, se você clicar na de Maricá, você encontrará ali as pregações do pastor Alexandro Salles. E se você clicar na Igreja Bíblica Cristã de Serra, no Espírito Santo, você encontrará as pregações do pastor Wellington de Paula. E, como eu já disse, são amigos meus, muito queridos. Quero deixar um grande abraço para eles e parabenizá-los pela coragem de aceitar esse desafio, essa missão, mas eu tenho certeza que eles o fazem em obediência ao Senhor e para a glória de Deus. Então, primeira pergunta, creio que está bem respondida, né? Bem respondida. Segunda pergunta, o projeto Quero Congregar acabou ou vai continuar? Bem, ele vai continuar, porém não mais da mesma forma. Então, de certa forma, o que acabou é apenas o vínculo com o Ministério Igreja Bíblica Cristã, né? Porque não há mais esse vínculo no sentido de se formarem congregações que sejam unidas a este ministério. O que não significa que congregações não possam continuar sendo formadas. Eu pretendo explicar a respeito disto no próprio canal do YouTube, que agora não é mais canal Projeto Quero Congregar. É apenas Quero Congregar. Não há mais o nome projeto para que ninguém pense que estejamos criando uma denominação chamada Projeto Quero Congregar. Tá? Não se trata de uma denominação evangélica, não se trata de um novo ministério, e eu vou explicar melhor sobre isto no canal Quero Congregar do YouTube e também no site. Se você entrar no site, você vai ver que a logo lá mudou. Eu nem queria colocar logo nenhuma, só que quando a gente está na internet, praticamente somos obrigados a ter uma logo, né? Porque existem, por exemplo, no site do Apoia-se, que inclusive continua, tá? O Apoia-se continua. Só que não é mais Projeto Quero Congregar, é apenas Quero Congregar. Então, se você entrar no site Apoia-se, você verá que existe um campo ali para colocar a logo. E aí eu tive que colocar, né? Criar uma logo, tá? Que é apenas a letra Q e a letra C do Quero Congregar. Se você olhar com atenção, você vai ver que ela forma um peixinho ali, né? E nem é mais aquela que nós tínhamos criado quando ainda estava vinculado à Igreja Bíblica Cristã. Porque no processo de transição foi criada também uma outra logo, mas nem é mais essa, né? E então é outra que você pode conferir já no site Quero Congregar ou no canal do YouTube também, Quero Congregar, tá? Inclusive, tá? Eu até conversei já com a minha esposa e nós vamos voltar a ter lives com vocês que se interessam pelo Quero Congregar. Então, quem já está congregando, não assista às lives, porque a live é no horário de reuniões cristãs, especialmente das igrejas unidas ao ministério Igreja Bíblica Cristã. Claro, depois quem quiser assistir a live, depois de publicada, né, poderá assistir, mas ao vivo, não. Então, vejam que nós queremos justamente alcançar quem não está congregando. Então, as lives serão aos domingos de manhã, no horário das 9 da manhã. E que ninguém deixe de participar dos cultos na sua congregação, das reuniões cristãs na sua congregação, para assistir à live, né, do Quero Congregar. Não façam isso, por favor. O mais importante é você congregar, de fato, tá? E se você está amparado por algum irmão que pastoreia alguma congregação e transmite o culto domingo de manhã, acompanhe o culto do pastor que está dando apoio para a sua congregação. Por favor, tá? Eu não estou colocando essas lives domingo de manhã para competir com os meus queridos irmãos. Nada disso, tá? Mas é que realmente é o melhor dia e horário para que minha esposa e eu estejamos alcançando estes irmãos que não estão congregando e que domingo de manhã talvez queiram informações sobre o Quero Congregar. Porém, quero também esclarecer
que não faremos cultos online. Não faremos culto online. Tá? Então, o que vai acontecer domingo de manhã, não pensem que é um culto online. Não, não é nada disso. Embora a nossa vida tenha que ser um culto ao Senhor. Isto será explicado no site Quero Congregar, tá? Então, o projeto Quero Congregar não acabou, ele está passando por uma reformulação, e inclusive não neste domingo agora, porque neste domingo eu estarei com minha família visitando outra família de um município próximo aqui de onde moramos, que é também uma família que não está congregando, que não se adaptou nas igrejas do município onde moram, um município bem pequeno, que não tem muitas igrejas, e eles não se adaptaram em nenhuma. Conhecemos eles já há anos e temos amizade com eles e estaremos lá visitando para termos momentos de edificação em Cristo juntos para a glória de Deus. Mas a partir do outro domingo, dia 10 de dezembro, então nós devemos iniciar estas lives no canal Quero Congregar. Não é aqui não, hein? Então, se você não está inscrito no canal Quero Congregar do YouTube, inscreva-se, porque nós vamos voltar a gravar lives lá, tá, no canal. Inscreva-se e ative o sino para receber todas as notificações. Terceira pergunta, terceira questão. Haverá novas congregações formadas? Ou seja, pelo Quero Congregar? E a resposta é provavelmente sim. Por que provavelmente? Por que eu não posso afirmar de um modo contundente que sim? Porque o propósito agora do Quero Congregar não necessariamente é formar congregações, mas é dar apoio para irmãos se edificarem em Cristo, mesmo que não estejam fazendo parte de uma denominação evangélica, e que estejam impossibilitados, inclusive, de fazerem. Por exemplo, ao longo dos anos em que o Quero Congregar, o projeto Quero Congregar, ele esteve em andamento, e através dele, para a glória de Deus, dezenas de congregações foram formadas, tá? Então, pessoas que entraram em contato comigo como se eu tivesse fracassado no projeto Quero Congregar. Meu Deus, entrem na página Igrejas do site igrejabiblicacristã.org, ou mesmo na página inicial. Vá lá para baixo para você ver que ali tem o nome das cidades onde há uma igreja bíblica cristã formada. E eu não digo aberta, né? Porque a igreja não é comércio nem empresa para se abrir. Mas quem tem a mente do odre velho e bebe do vinho velho não entende isso, né? Não consegue assimilar que igreja não se abre, igreja se forma. Mas não estou aqui atacando ninguém, tá? Perdão se alguém ficou chateado de eu ter dito isso, mas eu sei que estamos inseridos, né, nesse ambiente onde se costuma dizer que abriu uma igreja ali na esquina, né? Abriu uma igreja? Não. Igreja não se abre, igreja não é comércio nem empresa. Mas, claro, as igrejas elas podem ter uma porta aberta num local público. A igreja são os irmãos. O local de culto é que tem uma porta aberta, tá? O local das reuniões cristãs, né? Até melhor dizendo, porque o culto mesmo é toda a nossa vida, irmãos, se nós somos de Cristo. Então, haverá novas congregações formadas? A iniciativa será de cada irmão. E isso eu vou explicar melhor num vídeo que pretendo gravar nos próximos dias no canal do Quero Congregar, antes mesmo da live com a minha esposa, no dia 10 de novembro. Porque a live, 10 de novembro, às 9 da manhã, no canal Quero Congregar, será até para responder perguntas daquele vídeo que eu vou gravar antes sobre o Quero Congregar, tá? Como é que fica agora o Quero Congregar. Só que, se a congregação for formada, ela não necessariamente estará unida à Igreja Bíblica Cristã. Não necessariamente. Mas se os irmãos quiserem unir-se ao ministério Igreja Bíblica Cristã, que é de todos os ministérios que eu conheço, de todas as denominações evangélicas que conheço, é
o que eu recomendo, tá? É o que eu indico, sem preocupação nenhuma, tá bom? Então, se uma congregação quiser unir-se ao ministério, eu estaria encaminhando para estes 3 pastores que formaram o colegiado. O que está explicado no vídeo, missão cumprida e outra em andamento. Então, a minha missão está cumprida junto ao Ministério Igreja Bíblica Cristã, porém agora temos outra em andamento, que é o Quero Congregar. Quinta pergunta. Eu acho que eu respondi a quarta, né? Não. Quarta. E como ficaram as que estavam em formação? Né? Porque quando eu me desvinculei do Ministério Igreja Bíblica Cristã, mas não me desliguei de Cristo, tá? Acrescente-se isto, fique isto bem claro. Quando eu me desvinculei do ministério, eu estava, de fato, dando amparo para congregações que estavam em fase de formação, tendo com elas toda quinta-feira videoconferências e participando de grupos no WhatsApp que essas congregações elas têm. Então, elas não foram abandonadas, tá? Eu não as abandonei. Eu transferi a responsabilidade do cuidado para com estas congregações para outros irmãos que pastoreiam igrejas do ministério, da Igreja Bíblica Cristã. Então, cada uma dessas congregações foram amparadas por irmãos que pastoreiam, tá? Que estão no grupo do WhatsApp e que continuam tendo videoconferência com estas congregações. Inclusive, eu quero aqui dizer o quanto eu admiro estes irmãos que aceitaram esse desafio. Glorifico a Deus por suas vidas, por vocês terem assumido essa responsabilidade. Tudo isso foram confirmações de Deus para o que eu tinha que fazer, porque foi direcionamento do Senhor. E daqui a pouco torno a falar sobre isso. Quinta pergunta. Os irmãos da Igreja Bíblica Cristã não lhe verão mais? Olha, só não me verão mais se evitarem, né, me ver quando eu estiver na região ou na cidade onde estes irmãos estiverem se reunindo, porque eu pretendo ver esses irmãos sempre que houver essa possibilidade. Então, se eu, por exemplo, estiver em Belo Horizonte, quero estar com os meus queridos irmãos da Igreja Bíblica Cristã de BH. Se eu estiver, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, e eu puder visitar todas as igrejas que lá se formaram, unidas à Igreja Bíblica Cristã, pretendo fazê-lo, né? Então, quero muito ver meus irmãos e tenho amizade mesmo com alguns deles, independente de sermos ou não do mesmo ministério. Porque, no meu entender, nada mudou em relação à minha amizade com os irmãos, nada mudou. Eu recebi até mensagem de áudio de irmãos chorando, até de soluçar, como se eu tivesse me desviado, como se nós agora não pudéssemos mais ser amigos, só porque eu não estou mais no ministério Igreja Bíblica Cristã. Mas nada mudou. Por exemplo, se eu estiver em São Gonçalo, visitando queridos irmãos lá, que eu tenho amizade muito grande com eles, eu pretendo participar da reunião com os irmãos. Qual o problema? Né? Como um visitante, como um irmão que ama vocês e quer ver vocês. Né? Estarei lá para juntos adorarmos o Senhor. Então, eu não pretendo deixar de ver meus amigos, meus queridos irmãos, e pretendo, até comentei hoje com Rosa, que pretendemos visitar irmãos de congregações, né, que estão se formando agora em Ituberá, em Eunápolis, irmos até Salvador, né, de carro, se Deus permitir, e passarmos até por cidades onde as congregações não chegaram a se formar, como, por exemplo, em Governador Valadares, Francisco Sá, né, entre outras, sabe? A amizade vai continuar, só não vai continuar sendo meu amigo e amigo da minha esposa quem não quiser, ou dos meus filhos, né? Porque, olha, no nosso coração nada mudou para a glória de Deus, tá bom? Sexta pergunta. Você planejou, premeditou tudo isso?
Essa pergunta, ela não foi feita diretamente para mim, mas eu entendi nas entrelinhas, sabe? Eu entendi nas conversas que algumas pessoas imaginaram que eu tivesse premeditado tudo isso. Mas não, irmãos. Não. Nem quando eu passei o pastorado para o nosso querido irmão Júlio, lá em São Gonçalo, que está pastoreando com muito zelo. Parabéns, inclusive a igreja completou o aniversário agora em outubro, e eu parabenizo, né, os irmãos de São Gonçalo e glorifico muito a Deus pelo zelo do irmão que está pastoreando e os irmãos que lhe dão esse apoio pastoral, os seus auxiliares, pastor Geraldo Augusto, pastor Marconi Basto. Glorifico a Deus por esses irmãos e os demais que estão ali com eles, dando apoio, né, também para esse trabalho. E então eu quero aqui dizer que eu não planejei, quando eu passei o pastorado para o pastor Júlio, eu não planejei sair do ministério Igreja Bíblica Cristã. O mesmo quando vim para Alfenas, não planejei isto. O Senhor nos trouxe para cá. Não temos dúvida alguma disto, queridos irmãos. Foi todo um projeto de Deus. Deus é que planejou isso, não eu. Quando também, há cerca de 6 meses, eu passei a responsabilidade por zelar pelo ministério, passei para os 3 queridos irmãos que eu já mencionei aqui, eu não fiz isso planejando sair do ministério, não foi isso, tá? Porém, de lá para cá, de 6 meses para cá, o Senhor foi me dando direcionamentos que eu não tenho dúvida que foram do Senhor, como, por exemplo, não ter mais a ficha cadastral no Quero Congregar. Eu me senti incomodado até que eu fizesse aquilo. Eu sei quando é Deus que está me orientando por isso, porque eu sinto um incômodo, eu sinto, sabe, eu não sinto paz enquanto eu não faço aquilo, e quando eu faço eu sinto uma paz muito grande, porque eu sei que eu estou obedecendo ao Senhor. Então, quando a ficha cadastral foi tirada, e depois o Senhor falou também para tirar o próprio site, que era o Congregar do Ar. Ele ficou fora do ar, depois veio como site em reformulação, como você inclusive pode acessar e ver, querocongregar.org, está lá, site em reformulação. Nada disso foi premeditado por mim. Eu fui obedecendo ao Senhor. Tanto é que eu me senti incomodado com as videoconferências que eu tinha toda quinta-feira, e os irmãos que fazem parte das congregações podem comprovar isso, tá? Que eu vou falar agora. Toda quinta-feira, minha esposa e eu tínhamos reunião com todas as congregações que não tinham ainda algum irmão no pastorado local. E algumas até tinham apoio de pastores que também eram convidados para a reunião, às vezes participavam, às vezes não, eu compreendo, porque além do trabalho secular desses pastores, né, que eles trabalham todo dia, normalmente eles ainda têm a responsabilidade de cuidar da igreja, da congregação, e é por isso que nós temos que honrar tanto esses irmãos, porque se dedicam tanto, se esforçam tanto por amor a Jesus Cristo, por amor a vocês. Então, toda quinta-feira eu tinha essas videoconferências e o Senhor falou comigo bem claramente, eu conversei com a minha esposa e ela concordou, de não termos mais as reuniões toda quinta-feira com todas as congregações, mas cada quinta-feira com uma congregação específica. E assim, então, começamos a fazer. Toda quinta-feira, eu estou vendo que a luz aqui ficou bem ruim agora, né? Por conta do sol que está se pondo já. Deixa eu ver se dá para melhorar aqui. Bom, fica assim embaçado mesmo, né? E aí o Senhor me orientou que fosse cada quinta-feira uma congregação comigo e com a minha esposa. Porém, depois que eu anunciei isto, também o Senhor me orientou que cada congregação, todas elas tivessem um apoio pastoral além de mim, que não fosse apenas eu. Para eu dividir, né,
ali o fardo. Mas no dia da primeira reunião, que inclusive foi com a congregação de Fortaleza, em que eu convidei o meu querido amigo Ramon, que pastoreia em Caraúna. Um grande abraço, meu amado. Espero muito em breve dar esse abraço pessoalmente, para a glória de Deus. Não só eu, minha esposa também. Um abraço para a irmã Cleisiane, sua esposa. Né? Queremos muito estar aí com vocês. Logo nessa reunião, naquele dia, o Senhor falou claramente comigo que era para o próprio pastor Ramon ter essas reuniões com os irmãos de Fortaleza. E assim foi com cada outra congregação. De modo que passei o pastorado, né, para cada uma dessas congregações, e ao longo desse período o Senhor foi falando ao meu coração que realmente a minha missão na Igreja Bíblica Cristã estava findada. Então, há apenas cerca de um mês apenas, é que eu tive essa certeza de que esta era a vontade de Deus. E aí reuni minha família, conversei com eles e todos eles também concordaram que sim, que a nossa missão com esse ministério estava cumprida e que o Senhor agora tinha uma nova missão para nós. Então tudo foi se encaixando, mas não foi premeditado por mim, foi planejado por Deus. E em sétimo e último lugar, né? Você se desviou? Bem, claro que não. Claro que não. Você conhece alguém que ame a Jesus Cristo mais do que eu? Eu sempre me faço essa pergunta. Será que tem alguém que ame Jesus mais do que eu amo? Porque se tem, eu tenho que amar Jesus mais do que essa pessoa ama. E olha, eu espero que você diga, eu amo Jesus Cristo mais do que você. Mas, tirando você, tá? Você conhece qualquer outra pessoa que ame a Jesus Cristo mais do que eu? Se você me conhece, se você conhece bem a minha vida, o meu ministério, o meu chamado, você sabe que eu amo muito, mais do que tudo, ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é claro que eu não estou desviado. E é claro também que eu não estou sendo punido por Deus. Queridos irmãos, a atitude que tomei, eu não fui obrigado a fazê-la, irmãos. Eu não fui obrigado a fazê-la. Tá? Eu poderia, com esse meu temperamento difícil, eu poderia continuar responsável pelo ministério. Tá? Irmãos que pastoreiam tentaram me dissuadir, ficaram até zangados comigo por eu ter feito isso, ou por eu até ter anunciado que faria, porque os 3 irmãos que são do colegiado eles foram informados antes da reunião que eu tive na segunda-feira passada, agora, há 4 dias atrás. Eles foram informados. Irmãos, está vindo um trator nessa estradinha de terra que eu estou aqui. Vou ver se eu concluo o vídeo antes do trator chegar aqui. Talvez eu tenha que manobrar o carro. Então, eu respondendo aqui, né, a última pergunta, eu permaneço em Cristo, tá? E não fui obrigado a fazer o que fiz. Amo o Senhor e é em obediência a Ele que fiz o que fiz. Então, eu espero que você não deixe, né, de continuar acompanhando aqui o discipulado que gravo toda terça-feira aqui, às 20 horas, no canal A Deus Toda Glória, com a permissão de Deus e na direção do Espírito Santo. Peço que me ajude em oração, porque a missão continua. Se você ajuda pelo Apoia-se, o Quero Congregar, por favor, não deixe de ajudar, a menos que você não concorde com esse direcionamento de Deus para a minha vida. Tudo bem, se você não quiser continuar dando apoio, seja pelo Apoia-se, seja enviando alguma oferta diretamente para mim, tudo bem, não tem problema, eu compreendo perfeitamente, tá? E não vou ficar chateado com você, de coração, não vou. Quero aproveitar para agradecer a todos que contribuem, a todos que ajudam. Muito obrigado de coração. Embora eu não envie uma mensagem direta para você agradecendo, né? Poxa, é muito constrangedor fazer isso, tá? E eu sei que muitos não gostam também. Muitos não gostam de receber esse tipo de mensagem. Ah, obrigado pela ajuda. Por quê? Porque vocês não estão fazendo para mim. Vocês estão fazendo para o Senhor. O trator chegou aqui, não vai ter jeito não, mas ele consegue passar.
Oh, oh. Aí, passou. Né? Vocês não estão fazendo para mim, vocês estão fazendo para o Senhor, para a obra, e é dele que virá a recompensa. Tá? Então, meu muito obrigado de coração, muito obrigado de coração a todos vocês. E peço perdão por eu ter entristecido vocês. Eu também fiquei triste por vocês ficarem tristes, tá? Mas não por obedecer o Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, tenho um relacionamento íntimo com Ele e tenho certeza absoluta que esta é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família neste momento. E conto com a sua ajuda em oração, para a glória de Deus. Que Deus muito te abençoe e, como você já me ouviu falar tantas vezes, que você, mais do que querer ser abençoado, que você queira ser uma bênção nas mãos de Deus, porque é para isso que nos convertemos a Cristo, para darmos muito bom fruto. E bom fruto para quê? Para sermos aplaudidos, elogiados? Não, para que a glória seja dele, toda a glória seja de Deus. Então sempre a Deus toda a glória.